Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao nosso canal da modelagem. Hoje temos o prazer de receber o professor Tito Luiz Maia, referência na área de controle na Universidade Federal da Bahia, para fecharmos com chave de ouro aí as nossas aulas de modelagem aplicadas com o MATLAB, falarmos como podem ser usadas na prática com foco em controle preditivo, certo? Professor, para iniciarmos, poderia nos contar um pouco sobre sua trajetória acadêmica e profissional, em um contexto aí geral, e para iniciar, pode falar o que te motivou a fazer engenharia elétrica, né, uma engenharia tão temida por todos, uma quantidade alta de cálculo, física, enfim. Fique à vontade para discorrer sobre esse tema aí, sobre essa iniciação. Olá, Pedro. Inicialmente, eu gostaria de agradecer o convite para esse bate-papo. Obrigado pela apresentação. Eu sou formado em Engenharia Elétrica pela UFBA, fiz mestrado e doutorado na Federal de Santa Catarina. Durante o doutorado, eu fiz doutorado sanduíche na Universidade de Sevilha, na área de controle preditivo, e passei também um ano na Universidade de Berkeley, como professor visitante, pesquisador visitante. Tá? Desde o doutorado, eu venho trabalhando com controle preditivo e controle de sistemas com atraso, e eu estou na UFBA desde 2011. A minha maior motivação para fazer engenharia foi o meu interesse por matemática e física, bem como curiosidade com respeito ao conhecimento na resolução de problemas aplicados. Então, eu sempre tive curiosidade como o conhecimento poderia ser usado para fins de resolução de problemas aplicados. E eu acho que essa é uma motivação muito comum entre as pessoas que optam por engenharia, então não tem nada muito especial para dizer isso. Sim. É um caminho bem comum para a gente que gosta de exatos, a gente que gosta de cálculo, né? Em que momento, professor, a modelagem matemática se tornou um pilar central dentro das suas pesquisas, dentro dos seus projetos? Pedro, eu sempre acreditei que a modelagem matemática ela está presente em nossas vidas, mesmo que de forma intuitiva, mesmo sem conhecimento teórico, né? No entanto, no contexto mais formal, o ponto de virada começou com o meu projeto de iniciação científica, quando eu trabalhei com controle de temperatura de sensores termoresistivos sob orientação do professor Amaury Oliveira, na UFBA. Né? Eu acredito que nesse momento é que eu passei a compreender melhor sobre a relevância da modelagem de sistemas dinâmicos para fins de resolução de problemas aplicados. Então, desde essa época da iniciação científica, a modelagem matemática e a modelagem de sistemas dinâmicos passaram a ser parte integrante da minha atuação acadêmica. Entendi. Professor, e falando sobre o MATLAB, como essa ferramenta entrou em sua rotina? Qual a importância no desenvolvimento dos seus trabalhos? Isso o senhor já começou a usar já dentro da universidade? Foi mais quando o senhor começou a trabalhar com controle? Pode falar um pouco sobre? Pois é, Pedro, foi exatamente na iniciação científica que o MATLAB e programas assemelhados, como o Octave, o Scilab, passaram a fazer parte de minha atuação acadêmica. Então, em particular, o MATLAB foi o programa que eu mais usei durante a iniciação científica, junto com o LabVIEW, mas principalmente o MATLAB. Meu interesse de aprofundamento no uso, ele começou ali na época da iniciação científica para fins tanto de validação de modelos quanto do projeto de controladores, tá? Entendi. Essas tarefas podem ser feitas até por outros programas, mas o MATLAB tem um conjunto de recursos que permitem a facilitação da resolução de problemas. Esses recursos, normalmente, eles estão embutidos nos chamados toolboxes, tá? Certo.
Sim. E vem cá, professor, a gente puxando um pouco para o controle preditivo, certo? Poderia falar um pouco para o nosso público, explicar a relação intrínseca entre modelagem matemática e controle preditivo, assim, por que um bom modelo é tão crucial, né, para essa área? Tá, boa pergunta. Na verdade, o nome ele já dá alguma dica, né? Porque o controle preditivo baseado em modelo, ele parametriza a sua solução, ou seja, a resposta da estratégia de controle, a partir de uma expectativa criada pelo modelo do processo. Então, nesse sentido, o que o MPC, que é o controle preditivo, para os íntimos, né, a tradução, o acrônimo, MPC, isso. o que ele tenta fazer é aproximar o melhor resultado possível sobre uma determinada ótica, um determinado critério, a partir do que se espera em função do comportamento dinâmico que o seu modelo te informa. Então, grosso modo, o modelo é quem vai, em certa medida, dizer o que se espera. E o que o controle preditivo faz é tentar aproximar a expectativa do que se deseja. Então, um bom modelo é fundamental para que essa aproximação entre a expectativa e o que se obtém de fato, efetivamente convijam, porque, caso contrário, se você tem um modelo equivocado, você vai ter uma diferença entre o que você espera e o que de fato você tem. Deve ser bem complicado essa análise assim, de sempre antever o que vai acontecer e associar um modelo que se adapte às situações diferentes, né? Realmente, olhando assim a priori, é algo que amedronta um pouco, né? Mas assim, professor, quais são os modelos matemáticos mais utilizados no desenvolvimento de controladores preditivos? Você pode citar alguns e falar sobre eles? Posso, Pedro. Ó, o controle preditivo, a gente diz que se trata de uma família de controles preditivos, tá? Então, o tipo de modelo que você usa é um dos elementos que diferenciam os indivíduos da família. Então, quando você muda o modelo, inexoravelmente você está mudando que tipo de estratégia você está usando dentro da mesma família. E esse modelo, esse tipo de modelo pode ser tão diverso quanto você possa imaginar. Então, a sua imaginação é que vai levar a infinidade de possibilidades. Eu vou citar alguns: espaço de estados, função de transferência, que é o famoso GPC, né, o Generalized Predictive Control, modelos convolucionais, que são modelos baseados em função de convolução, pode ser o modelo convolucional por resposta degrau, que é o DMC, é o Dynamic Matrix Control, Matrix Control, ou MAC, que é o Model Algorithm Control. E também você pode caminhar para o mundo de controle preditivo não linear, modelos neurais, modelos de Volterra, modelo de Hammerstein, LPV, ou seja, o que é que eu quero dizer com isso? Há uma gama ampla de modelos que podem ser usados e que aí a gente tem que ter, do ponto de vista de engenharia, a capacidade de entender qual é o modelo que se adequa ao tipo de problema que você quer resolver, ou seja, ao sistema dinâmico que você quer resolver, e também qual é o tipo de objetivo que você quer resolver. Então, não se trata só de olhar qual é a natureza do sistema dinâmico, mas também qual é o objetivo que você quer atender. Então, só para resumir a história, se a gente conseguir um modelo que ele produz resultados de controle que atendem ao meu objetivo final, então eu estou satisfeito. E essa relação entre complexidade do modelo e objetivo que eu quero atender, a gente chama de princípio da parcimônia. Não adianta querer complicar o modelo se ele termina não trazendo benefícios do ponto de vista do objetivo.
Tá? Então, no final das contas, só para resumir, o modelo da estratégia de controle preditivo ele tem que ser definido olhando tanto para as características do problema que eu quero controlar, ou seja, quem eu meço, quem eu controlo, etc., como também para qual objetivo eu quero alcançar. Entendi, professor. E, assim, quais são os desafios mais comuns na obtenção de modelos mais precisos e adequados, aplicando justamente o controle preditivo em sistemas reais, tanto considerando ruído, não linearidades, incertezas, enfim. Pode. Essa aí, Pedro, é uma pergunta, é o tipo da pergunta que é fácil de formular, mas é difícil de responder. Porque o desafio ele está muito atrelado ao processo que você quer controlar e aos os objetivos que você quer atender. Tá? Eu vou tentar melhorar essa explicação Assim, para ver se a gente chega a um denominador comum. Certo. O senhor pode associar algum evento que o senhor precisou resolver, alguma situação real. Fica à vontade. Pronto. Eu vou te dizer o seguinte, ó. Eu conheço sistema com pouco grau de linearidade, ou seja, que o modelo linear atende bem para uma faixa ampla, mas que ele tem muito ruído, porque o seu sensor ele traz muito ruído. Então, vou te dar um exemplo simples, trivial. A gente pode falar de um controle de nível, que eu já presenciei em laboratório, em que o sensor tinha um conversor analógico digital que tinha um número pequeno de bits para fazer a conversão. Isso gerava um ruído de quantização, que era um ruído significativo. Então, o processo ele tinha uma característica bem linear, uma faixa ampla, mas tinha bastante ruído. E eu conheço sistemas também que eles têm, do ponto de vista do sensoriamento, da instrumentação, pouco ruído. Às vezes eu tenho um robô móvel que um sensor de posição, ele consegue dar a medida da posição do robô com pouco ruído, mas ele possui uma não linearidade acentuada. Porque a região do robô que você quer excursionar para fazer a trajetória é uma região que te leva a relações de senos e cossenos com grande variação no ângulo, e isso termina gerando uma não linearidade acentuada. Então, o grau de não linearidade, ou o grau de ruído, ou o grau de incerteza, depende muito do processo que você quer controlar. Então, Pedro, a gente não tem um modelo, ou melhor, uma resposta em abstrato, sabe? Uma resposta que vale para tudo em controle. A gente sempre tem que olhar o recorte do processo. Tá? Eu vou dar mais um exemplo para você. Vamos supor o caso do pêndulo invertido. Eu quero controlar a posição de um pêndulo mexendo a base aqui que está esse pêndulo. Se eu tentar controlar para ângulos pequenos, a gente sabe que ângulos pequenos aqui, o seno de θ, o seno desse ângulo, eu consigo aproximar pelo próprio ângulo, e o cosseno eu posso aproximar por 1. E nessa aproximação, modelos lineares vão funcionar muito bem. Agora, se eu quiser fazer um processo que a gente chama de controle de swing, né? Que eu quero que esse pêndulo invertido vá para uma faixa ampla, a gente sabe que o seno de um ângulo para valores grandes de ângulo não é igual ao próprio ângulo, e que o cosseno também não é igual ao próprio ângulo. E nesse caso, o modelo linear ele já não vai funcionar tão bem. Então, resumindo aqui a resposta, tudo depende do processo e do objetivo que você quer alcançar. Se o objetivo for regular ângulos pequenos, o modelo linear vai funcionar muito bem. Se o objetivo for regular ângulos maiores do que 15 graus, por exemplo, 20, 30, 40 graus, aí esse modelo linear já não vai funcionar bem. Então, sim, aí não tem uma resposta fechada. Depende aí, nesse do processo. Caso, algo que facilitaria seria um processo de linearização do sistema, né? Exatamente. No caso de um sistema não linear. Seria um ponto de partida, né? Exato. E aí essa linearização vai funcionar numa determinada faixa. Então, se aquela faixa
está dentro do seu objetivo, está tudo bem. Você não vai ter dificuldade. Se aquela faixa que você quer trabalhar está muito longe daquela região que você linearizou, aí você vai precisar de modelos melhores. Entendeu? Ou seja, não é só o sistema, não é só o processo, depende do objetivo, depende do propósito. Sim, sim, do sistema em si. Mas, professor, quando você pega um tipo de problema desse, tem alguma metodologia ou abordagem preferencial que o senhor prefere para identificação de modelos destinados ao MPC? Tem alguma abordagem preferencial nesse sentido? Engraçado que parece que essa pergunta foi feita de propósito, porque usando o argumento que eu falei no item anterior, a gente pode chegar à conclusão seguinte: eu não tenho receita fechada, tudo vai depender do sistema e de onde eu quero chegar. Ou seja, resumo da ópera: de forma alguma eu parto de uma abordagem preferencial. Eu trabalho com as possibilidades em aberto. O que eu sempre penso é: qual é a abordagem que vai se adequar ao meu propósito e ao meu sistema? Sim, é muito multivariável, né? De acordo com o sistema, usa uma abordagem. Controle tem uma característica que particularmente eu gosto muito. Tem muito de engenharia, mas tem um pouco de arte. Porque você não tem resposta fechada de antemão. Eu não tenho como forçar que o meu sistema se adeque ao que eu quero, sem olhar o conjunto total, tanto do objetivo quanto da própria característica que eu tenho disponível, ou seja, instrumentação, dinâmica do sistema e atuadores. Sim, sim. E falando um pouco de MATLAB, professor, que é uma ferramenta que é amplamente utilizada no controle, certo? Qual a sua visão sobre a capacidade do MATLAB para desenvolvimento e simulação de sistemas no controle preditivo, associado ao controle preditivo? Pedro, o MATLAB ele tem um papel muito significativo na nossa área, né, de atuação. Tanto na simplicidade da simulação, quanto na implementação de controladores, quanto no projeto de controladores. A gente tem ferramentas que são facilitadoras e que permitem que a gente faça de maneira muito mais simples e rápida algo que a gente poderia resolver com outros pacotes, com outros programas, fazendo tudo praticamente desde o zero, né? Então, especialmente no contexto da operação de matrizes, o MATLAB é uma ferramenta muito potente. Ele foi concebido para operação de matrizes e ele termina facilitando muito o cálculo de qualquer coisa que envolva matriz. Então, ele tem um papel facilitador. Agora, não obstante, é importante ressaltar que muito do que é feito no MATLAB, em grande parte, não tudo, pode ser feito e testado em outros programas. E aí, posso citar dois, o Octave, que é aberto, e o MATLAB. Mas, nem tudo está disponível, porque é um processo de desenvolvimento. E os toolboxes, né, os programas vêm sendo desenvolvidos e muito do que está no MATLAB ainda não está pronto para outras ferramentas computacionais. É importante falar sobre isso, porque é uma questão de democratização do uso da ferramenta, certo? E no que diz a esse respeito, professor, em questão de robustez, o senhor acha que as outras ferramentas abertas, elas conseguem chegar próximo do MATLAB, a gente consegue ter um desempenho parecido? Como é que o senhor vê essa questão? Pedro, do ponto de vista de robustez numérica, ou seja, a qualidade do resultado numérico, eu entendo que sim, tá? Então, pelo menos na minha experiência, eu não posso responder por todos os operadores e todo mundo que precisa nas diversas áreas de conhecimento do MATLAB,
Mas do ponto de vista muito limitado, muito pequeno da minha experiência, eu vejo Octave, Python, que é uma outra Sim, abordagem, mas permitindo robustez numérica. Agora, eu tenho que reconhecer que o MATLAB, ele proporciona ferramentas que ainda não estão, em grande medida, disponíveis em outras plataformas, tá? Em outros ambientes. entendi. Professor, e falando assim, o senhor consegue descrever um fluxo de trabalho típico para desenvolver um controlador MPC usando o MATLAB? Aí você pode falar desde a modelagem até a simulação, enfim. Tem algum. Eu acho que você veio aqui para me desafiar, né, Pedro? Porque, eu posso falar de um fluxo ilustrativo, tá? Por que um fluxo ilustrativo? Porque, como eu parto do princípio que cada problema de engenharia tem sua peculiaridade, eu não gosto muito de regras amarradas. Porque, como eu falei antes, acredito que controle tem muito de engenharia e um pouquinho de arte. Então, regras amarradas terminam dificultando essa leitura do problema de controle. Mas se você quiser um diagrama qualitativo genérico, tá? Sim. Eu iniciaria qualquer problema de controle pelo estudo do processo. Então, a minha ação V0 é conhecer o processo, versão 0, né? Conhecer o processo. Depois eu partiria para onde eu quero chegar, ou seja, quais são os objetivos de controle. E depois eu tentaria entender que tipo de modelo, seguindo aquela pergunta sua anterior, se é espaço de estados, função de transferência, etc. Que tipo de modelo potencialmente me proporcionaria essa conexão entre o meu processo e meus objetivos. Tá? Então, voltando à pergunta anterior, eu pensaria, tá, esse modelo em função de transferência pode me levar ao resultado? Esse modelo em espaço-estados pode me levar? Esse seria um item terceiro que eu pararia para avaliar. A partir daí, aí eu começaria com levantamento de dados experimentais para fins de identificação, e baseado nesses dados, eu iria para o MATLAB, ou o Octave, ou o Scilab, ferramentas afins, para fazer a identificação do modelo, com base nesses dados, e a validação do modelo com base em parte desses dados, porque a gente não pode usar os mesmos dados para identificar e validar. Então, separaria parte identificação, parte validação. Até aí, tudo bem? Beleza. Pronto. Ficou bem. De posse do modelo, eu ia para a etapa de projeto, sintonia de controladores. E aí tem um conjunto de ferramentas que podem ser usadas. Se a gente estiver falando, em particular, de controle preditivo, esse modelo e o meu objetivo me amarrariam com uma função custo, um problema de otimização. Sim. Mas não necessariamente precisa ser controle preditivo, tá? Esse fluxo que eu estou falando, mas pode também ser controle preditivo. E aí, de posse desse processo de projeto de sintonia de controlador, a partir do momento que eu tivesse alguma técnica para sintonia, eu faria um conjunto de simulações, um conjunto de análise desses resultados por meio de simulação e avaliaria, eventualmente, a qualidade dos resultados, robustez a partir da verificação de variação paramétrica na simulação. E, de posse de uma confiança de que o meu sistema e o meu controlador levariam um resultado dentro do esperado, eu passaria para a etapa de teste desse sistema de controle completo. Não é simples, não. Não é simples, eu imagino. Não é simples. Foram muitos, assim, até meio que padronizar esse comportamento, e o senhor realmente ter domínio deve ter custado um pouco, né? Deve ter demorado um pouco. Esse domínio, assim, com o controle, veio mais durante... o senhor já sentia que você tinha esse domínio já durante o curso, ou foi algo que foi depois, professor?
Não, eu vou responder algo que talvez você não espere. Eu não tenho esse domínio até hoje, porque como eu parto do pressuposto de que a gente não tem uma receita de bolo, que o problema de controle é um pouco de engenharia, é um pouco de arte, Sim, cada problema é um desafio. Então, esse fluxograma necessariamente pode ser adaptado em função do que vai surgindo. Então, eu posso dizer esse fluxograma, Pedro, sim. à luz do que eu já vivi. Mas eu não sei se esse fluxograma vai atender o que vai aparecer à Certo. frente, tá? Não tem como a gente gerar Então, um procedimento padrão, digamos assim, né, para a resolução dos problemas. É uma incógnita, sempre quando a gente é. busca, né, uma solução. Ou a gente pode até formular esse procedimento padrão. Não vou dizer que não Certo. pode, porque eu sei que pode, mas isso eventualmente vai amarrar minha solução e eu particularmente não gosto de solução amarrada. Eu acho que a gente tem que ter uma análise crítica dessa solução, tá? Então, eu não estou dizendo para você que quem trabalha na área não pode desenvolver um procedimento, mas eu particularmente tenho receio de que esse procedimento me gere soluções limitantes, tá? Essa é a minha visão do problema. Entendi. Professor, além da simulação, o MATLAB também é utilizado na implementação de MPC em tempo real, certo? Quais são as abordagens e desafios nesse contexto? Ó, olha, Pedro, nesse aspecto específico, eu vou ser bem sincero com você, tá? Eu tenho um MATLAB em particular que eu comprei com recursos de um projeto durante a pandemia e ele não vem com os toolboxes específicos voltados para a implementação em tempo real do MPC. Entendi. Isso para mim não é limitante, não é uma marra, porque eu tenho trabalhado com implementação de MPC em Python, extremamente satisfeito com os resultados que tive com Python em LabVIEW, com Python e ROS, que é para aplicação robótica, tá? Mas, por não usar as ferramentas do MPC para implementação em tempo real, isso não quer dizer que eu não reconheço a importância dessas ferramentas. Quer dizer apenas que eu não tenho experiência com elas, tá? Eu tive aluno também que desenvolveu ferramenta para robótica subaquática com a CADOS, que é uma outra plataforma que permite implementação de preditivo para fins de implementação em tempo real. Então, é mais uma limitação minha do que propriamente uma questão com o MATLAB, tá? Mas, conhecendo outros toolbox do MATLAB, eu tenho certeza que é uma ferramenta facilitadora, sem Certo, dúvida. Mas não certo. tenho experiência na utilização de ferramentas para implementação em tempo real. Tive um aluno, lembrei agora, Bernardo Peters, que usou essa implementação em tempo real, mas eu orientei de forma acessória, então eu não tenho conhecimento específico, tá? Dessas ferramentas. Entendi. A gente vive não tão longe uma relação próxima em todos os setores, tanto acadêmico quanto profissional, com as inteligências artificiais, né? E quando a gente fala, professor, de controle preditivo, em integração com outras tecnologias, qual é o papel, como é que, o que é que é, qual foi a virada, como foi a virada de chave da inteligência artificial para o controle preditivo, para formulações de problema, como é que o senhor tem usado, tem ajudado bastante? Você pode falar um pouco sobre? Sim, claro. Ó,
como é que está assim, impactando o desenvolvimento e a aplicação do controle preditivo? Como é que o senhor tem visto isso? Tá. Melhor dizendo. Sim, eu entendi a pergunta, é porque não é uma pergunta muito simples de resolver, né? Uhum. Eu não tenho dúvida de que a gente vai ter convergência das estratégias de controle e também das estratégias de controle preditivo com técnicas de inteligência artificial, inteligência computacional. Isso, para mim, está muito claro. Então, em alguma medida, as coisas vão se aproximar. Tá? Já estão se aproximando, para ser preciso. Certo. Eu, particularmente, estou participando de uma conferência e assisti algumas apresentações que abordam sobre o tema e, pelo menos nas discussões atuais, tem um espaço para a incorporação do controle preditivo na imposição de algumas garantias que não são ainda asseguradas por técnicas de inteligência computacional, em especial as técnicas de IA. Tá? Então, as técnicas de IA têm muita força, mas tem um certo formalismo que elas ainda não alcançaram, e técnicas de controle preditivo têm sido usadas na camada do meio, em especial uma abordagem que é chamada de safety filter. O que é o safety filter? É você usar uma técnica, usualmente inspirada em controle preditivo, para ficar no meio do caminho entre a técnica de IA e a técnica de controle e a aplicação de controle de fato. Então, o IA pode mandar qualquer coisa e o safety filter, que é um MPC no meio do caminho, ele, quando necessário, atua para garantir determinadas satisfação de restrição, evitamento de obstáculo, né? No caso da robótica, entre outros. Factibilidade recursiva, etc. Algumas propriedades são importantes para essa técnica de controle. Então, eu acho que vai ter uma convergência, acho não, tenho convicção que as coisas vão se aproximar. Agora, como anda muito rápido, é difícil fazer previsão, porque é difícil até entender o que está acontecendo. Então, nesse sentido, eu vou me resguardar, não fazer maiores previsões e observar o processo. Entendi. Professor, e quando a gente fala um pouco sobre MATLAB, quais são as tendências futuras que o senhor observa para o controle preditivo, modelagem matemática e o uso da ferramenta em si? Você acha que a tendência é entrar em desuso? O que a gente pode esperar para os próximos anos? Pode ser bem sincero a esse respeito. Como o senhor falou, o senhor já usa outras ferramentas, mas falando dela em si, né? Como o MATLAB é uma ferramenta muito forte ainda nos dias de hoje, eu não vou arriscar nenhum prognóstico, tá? A equipe que desenvolve o MATLAB, a equipe da MathWorks, é uma equipe muito competente. Então, eles conseguem antecipar tendências e eles conseguem gerar demanda, tá? Mas eu vejo outras ferramentas, em particular a linguagem de programação Python, como uma ameaça. E é tudo muito rápido, veja. É tudo muito rápido. Então, eu estou falando Python hoje, pode ser que daqui a 2 anos seja outra linguagem. Mas Python hoje, especialmente pela capacidade da colaboração, ela tem uma força muito grande em várias áreas, seja robótica, seja IA, seja... Então, eu acredito muito no potencial das ferramentas colaborativas. Entendi. E assim, professor, a gente já está chegando perto do final, né? As considerações finais para os estudantes e profissionais que desejam se aprofundar em controle preditivo, modelagem matemática, usar o MATLAB como ferramenta. Quais conselhos práticos o senhor daria?
Eu gosto muito daquela frase que se conselho fosse bom, a gente vendia, né? Eu tenho um conselho, e aí fica, claro, a critério de quem escuta, né? Meu conselho é o seguinte, principalmente para os alunos, os jovens, né? Alunos e alunas. Entendam os fundamentos dos sistemas dinâmicos e do controle preditivo. É fundamental conhecer a base. Conheçam os processos e os objetivos. Não se faz não se aplica uma boa técnica de controle sem entender bem o que você está controlando, sem entender bem o processo. E, acima de tudo, sempre trabalhem com análise crítica. Não aceitem qualquer resultado de forma passiva. Reflitam sobre o sentido do que foi observado. Então, toda vez que a gente vai para o mundo real ou para a simulação, vai para o experimento e pega aquele resultado, é importante a gente tentar entender o sentido daquele resultado e ter uma avaliação crítica, porque aquele resultado pode ter erro de medição, porque aquele resultado pode estar longe daquilo que a gente espera, por motivos diversos, eu não vou entrar em pormenores. Mas a análise crítica do que você obteve, ela é fundamental para que a gente possa melhorar ou para que a gente possa entender que aquilo que a gente queria é onde a gente queria chegar de fato. Entendi. Bem colocado. Existe algum recurso, livro, curso, projeto que o senhor recomendaria para quem está começando, para quem quer avançar nesses tópicos? Tá, aqui eu vou assumir minha suspeição. Eu sou suspeito para falar do material de quem eu vou falar, mas eu me sinto na obrigação de falar, tá? Eu gosto muito do material gerado pelo professor Rúlio Normei Rico, da Federal de Santa Catarina, que foi meu orientador. Eu gosto muito da forma, tanto que ele fala nos vídeos, quanto que ele apresenta em livro. Então, meu recado é, se vocês tiverem acesso ao material gerado pelo professor Rúlio Normei Rico, vale a pena dar uma olhadinha. Agora, claro, como eu tenho dito o tempo todo da análise crítica, é importante que o leitor, o aluno, a aluna ou o profissional veja se aquela forma de apresentar é a forma que se adequa à maneira do leitor, do estudante, interpretar, estudar, porque existe uma certa combinação. Às vezes, a forma que um explica é melhor para a linguagem, pessoa, às vezes a forma é uma questão muito de linguagem. Claro, e de identificação. Às vezes você se identifica mais por um caminho do que o outro. Mas, em abstrato, eu gosto muito do material do professor Rúlio. Entendi. Que foi meu orientador. Já aviso logo, porque alguém pode achar que é conflito de interesse. Nada. A gente pode até colocar na bio do canal, enfim, colocar alguma referência, que a gente puder ajudar, né? Tenho certeza que quem vai assistir os vídeos vai ficar curioso para saber quem é e realmente vai ver, pô, será que é esse caminho? Enfim, eu também, se eu estivesse aprendendo, e eu iria seguir esse caminho que o senhor deu como dica, né? E assim, para encerrar, qual mensagem final o senhor gostaria de deixar para o nosso público, a importância e o potencial dessas áreas de conhecimento, tanto no mercado profissional, para estudo, para avanços tecnológicos, para a sociedade? O campo é todo seu. Pedro, eu vou agradecer de novo. Fico muito feliz de ter tido essa oportunidade de bater esse papo com você. Agradeço pela forma que você conduziu. E eu vou dizer o seguinte, parece um lugar comum, tá? Mas o sistema de controle, ele está por todo lado, principalmente no mundo atual. Tá? Especialmente no nosso mundo atual. E aí, seja nos processos industriais, seja na robótica, seja em sistemas elétricos, o rol de possibilidades só faz ampliar.
Então, eu acho que a principal mensagem, talvez a única mensagem que eu gostaria de passar, é que é muito importante a gente conhecer o processo para fins de controle e fazer uma reflexão crítica, tá? Não aceitar de forma passiva o que volta para a gente. Eu acho que esse é o caminho mais fácil para a gente conseguir alcançar bons resultados quando a gente fala de sistemas de controle, porque as amarras só fazem atrapalhar na hora de busca de respostas e soluções. Então, meu recado é: tentem entender o processo, conheçam os fundamentos e reflitam de forma crítica, não aceitem passivamente as respostas. Basicamente é isso que eu tenho para dizer e agradeço muito pela oportunidade desse bate-papo muito agradável com você. Eu que agradeço, professor. Realmente vai ser algo que, para todo mundo que segue nosso canal da modelagem, que está aprendendo, que quer conhecer um pouco sobre controle preditivo, certo? Vai agregar bastante no conhecimento dessas pessoas e eu que agradeço, na verdade eu que agradeço, o senhor foi muito importante assim para a gente fechar com chave de ouro as aulas do nosso canal. Sempre que tiver algum trabalho, sempre que eu precisar fazer algo na área do controle, tenha certeza que eu vou solicitar aí o seu auxílio. Não é uma ajuda, é um auxílio luxuoso, como a gente diz, né? Muito obrigado, gente. E vocês aí que estão assistindo, sigam, compartilhem o canal da modelagem e ajudem aí a gente a distribuir, né, e a mostrar esse conhecimento para todos. Obrigado.